profeta Ezequiel, conhecido também como profeta das grandes visões, foi levado cativo para a Babilônia durante a segunda invasão a Jerusalém, pelo rei Nabucodonosor, em 597 a.C., juntamente com 10.000 judeus. Ezequiel foi chamado por Deus para ministrar como profeta durante o cativeiro babilônico, anunciando a mensagem de Deus aos exilados. Ezequiel ministrou durante 27 anos. Seu nome significa Deus fortalecerá. Ele era de família sacerdotal, filho de Buzi, e se estabeleceu junto ao rio Quebar. Ele recebeu sua chamada em 593 a.C., cerca de 4 anos depois de chegar à Babilônia. Provavelmente, ele começou seu ministério com cerca de 30 anos. Sendo assim, então ele tinha entre 25 ou 26 anos quando foi deportado para a Babilônia. Ele era casado, porém, vemos no capítulo 24, versículos 15 ao 17, que Deus avisou a Ezequiel que ele iria perder a sua esposa, mas Ezequiel não fez luto por sua amada. Deus o proibiu de se lamentar pelo acontecimento. Essa proibição serviu como um sinal do que os habitantes da cidade de Jerusalém fariam em breve. Sua missão era expor a razão do cativeiro, predizer a queda de Jerusalém, levar o povo exilado de volta a Deus e avivar a esperança dos exilados, mediante a promessa divina da sua restauração. A mensagem de Ezequiel é a que contém mais elementos simbólicos dentre todos os outros profetas. Seu livro contém um grande número de visões surpreendentes, de parábolas arrojadas e de ações simbólicas e excêntricas, como meio de expressão da revelação profética de Deus. Nós vemos no capítulo 4 que Deus ordenou que Ezequiel simbolizasse o cerco de Jerusalém, utilizando um tijolo e uma panela de ferro. Ezequiel fica deitado sobre o seu lado esquerdo durante 390 dias e 40 dias sobre o seu lado direito, por ordem de Deus, para simbolizar o castigo que ele determinara sobre Israel e Judá. Vemos no capítulo 5 que o profeta, por ordem de Deus, rapou a cabeça e a barba e dividiu seu cabelo em 3 porções, para simbolizar o destino dos habitantes de Jerusalém. Ezequiel recebe de Deus, de modo peculiar, os títulos de Filho do Homem e Atalaia, que aparecem mais de 90 vezes no seu livro. As profecias do profeta Ezequiel tiveram um duplo propósito. Primeiro, entregar a mensagem do juízo de Deus ao povo apóstata de Judá e de Jerusalém e às 7 nações estrangeiras ao seu redor. Segundo, conservar a fé do remanescente fiel a Deus durante o exílio concernente à restauração de seu povo, segundo o conserto e a glória final do reino de Deus. O livro do profeta Ezequiel contém 48 capítulos, que podem ser divididos da seguinte forma. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 3, vemos a chamada e nomeação do profeta. Também vemos a poderosa visão que Ezequiel teve da glória e do trono de Deus, onde ele diz ter visto um vento tempestuoso que vinha do norte e uma grande nuvem, e do meio dela saía 4 animais, e cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e os seus rostos eram como rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e também rosto de águia. A segunda parte, que vai do capítulo 4 ao 24, nos mostra a mensagem profética de juízo sobre Judá e de Jerusalém. O Senhor instruiu a Ezequiel a usar símbolos para representar a iniquidade de Israel e a destruição de Jerusalém. Ezequiel profetiza sobre os julgamentos do Senhor para Jerusalém e explica por que a fome, a desolação, a guerra e as pestilências vão devastar a terra de Israel, devido à sua rebeldia e apostasia durante os últimos 7 anos de Jerusalém. Ezequiel também alerta ao povo que não alimentasse a falsa esperança de que Jerusalém sobreviveria ao julgamento. Vemos no capítulo 8 que Ezequiel foi levado em visões ao templo de Jerusalém para que visse as abominações que o povo cometia, e ali viu várias formas de animais e ídolos e 70 anciões da casa de Israel, e cada um tinha na sua mão um incensário. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações.
do que as que estes fazem. Esta revelação deixou claro de o porquê Deus julgaria a cidade santa. Na terceira parte, que vai do capítulo 25 ao 32, nós vemos a mensagem profética de juízo para as nações estrangeiras, que são Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Ezequiel revela, nestes 8 capítulos, que todas as nações um dia prestarão contas a Deus. Na quarta e última parte, que vai do capítulo 33 ao 48, nós vemos a mensagem profética da restauração de Israel. No capítulo 36, versículo 8 ao 15, nós vemos que Deus promete restaurar a terra devastada e fará dela um lugar de bênção. Esta profecia se cumprirá plenamente quando Israel possuir a terra da Palestina durante o reinado milenar de Cristo. Vemos no capítulo 37 a tão famosa visão do Vale de Ossos Secos, onde o profeta Ezequiel foi levado em espírito e colocado no meio de um vale de ossos secos. E Deus ordena que Ezequiel profetizasse aqueles ossos. E disse Ezequiel: Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então Deus mais uma vez ordena a Ezequiel que profetizasse sobre aqueles ossos, para que entrasse neles o espírito de vida. E disse Ezequiel: E profetizei, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Essa passagem nos faz lembrar a criação do homem, escrita em Gênesis 2 e o 7, que após Deus ter formado Adão, ele soprou o fôlego de vida em suas narinas. Através dessa visão, Deus mostra a Ezequiel que aqueles ossos representavam Israel e Judá, cuja esperança já havia se perdido devido ao exílio babilônico, e se sentiam mortos e abandonados por Deus. No entanto, Deus promete que iria mudar aquela situação, e o povo de Israel voltariam para sua terra e seriam restaurados. Deus também encheria o seu povo com seu espírito, trazendo uma nova vida. O livro de Ezequiel termina com a descrição da restauração escatológica do Templo Santo, da Cidade Santa de Jerusalém e da Terra Santa de Israel. Deus também promete habitar eternamente com seu povo. A Bíblia não fala nada sobre a morte do profeta Ezequiel. Tudo o que se sabe é que seu ministério durou cerca de 23 anos. O profeta Ezequiel não é mencionado em outros livros do Antigo Testamento e também não é citado de forma direta no Novo Testamento. No entanto, muitas de suas visões servem de base para o simbolismo presente no livro do Apocalipse.